Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo. Já comentamos de passagem sobre ele em outras aulas. E agora vamos entender um pouco melhor como ele atua e como podemos interagir com ele para ter uma vida melhor. Uma das principais funções do sistema nervoso autônomo é a percepção do ambiente externo e o ambiente interno e a coordenação de respostas apropriadas para cada situação. Ele faz um meio de campo entre diferentes órgãos e sistemas. Ele é como o maestro de uma orquestra. Ele coordena diversos órgãos, diversos sistemas, para que eles atuem em conjunto para fazer uma resposta em específico. Muitas das funções involuntárias do nosso organismo são influenciadas pelo sistema nervoso autônomo. Isso inclui respiração, batimento cardíaco, movimento e função do trato gastrointestinal, órgãos excretores, sono, funções de vasos sanguíneos, funções da pele. Duas das divisões do sistema nervoso autônomo são o sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo simpático. O simpático, grosseiramente, ele atua em situações de luta ou fuga. Ou seja, quando o organismo percebe alguma questão externa ou interna que possa ser uma ameaça, o simpático é mais estimulado. A ação do sistema nervoso autônomo simpático tende a acelerar os batimentos cardíacos, a aumentar a pressão arterial, a inibir a função do trato gastrointestinal e dos órgãos excretores, estimula as glândulas a secretar adrenalina e hormônios de estresse, mobiliza estoques de energia para que essa energia possa ser rapidamente utilizada pelos músculos e deixa a pessoa num estado mental, psíquico, de hiperativação e, entre aspas, nervosismo. A pessoa fica ligada, porque esse sistema ele se preocupa com a sobrevivência e o bem-estar do indivíduo. Ele não quer que o indivíduo fique relaxado, sonolento. Ele detecta alguma ameaça ao bem-estar e ele quer que o organismo esteja pronto para reagir imediatamente. Então, o organismo não relaxa. O organismo ele fica atento, ele fica ativo, inquieto. Já o sistema nervoso parasimpático atua numa linha mais ou menos oposta. Ele é mais ativo em situações de relaxamento, descanso e uma percepção de segurança. Então, contextos associados à alimentação, nutrição, repouso, manutenção, cura, costumam ter uma maior intensidade de ação do sistema nervoso parasimpático. As situações que o organismo percebe como adversas, que são desfavoráveis ou que oferecem algum risco ou ameaça, sejam elas externas no ambiente ou internas no próprio corpo ou na mente da pessoa, tende a gerar uma ativação maior do sistema nervoso simpático e uma menor atividade do parasimpático. Essas situações incluem doenças crônicas, tanto doenças orgânicas, como insuficiência cardíaca, doença renal, doença de Parkinson, asma, doenças do trato gastrointestinal, mas também questões de saúde mental, como ansiedade, estresse e depressão. E como é que nós sabemos como está esse balanço entre simpático e parasimpático numa determinada pessoa? Existem vários métodos da gente avaliar isso, mas um dos mais fáceis da gente fazer e também um dos mais estudados é avaliar a variabilidade da frequência ou do ritmo cardíaco, cuja sigla em inglês é HRV. De forma bem resumida, porque isso é um assunto bem extenso. O nosso coração, ele não tem um batimento seguido do outro, sempre num intervalo exatamente igual, como se ele fosse um robô. A cada batimento, a velocidade com que o coração bate
é ajustada em milissegundos. Então, na verdade, o intervalo entre cada batida está mudando o tempo todo. Dessa batida para essa teve um intervalo, dessa para a próxima já é um pouquinho diferente. Isso é muito rápido, às vezes é difícil da gente perceber sem nenhum instrumento, mas usando equipamentos que avaliam isso, nós conseguimos perceber e quantificar essa variação entre cada batimento cardíaco. Com esses aparelhos, nós conseguimos medir e calcular vários parâmetros que compõem o que nós chamamos de HRV. E então nós conseguimos saber se, no geral, a HRV está maior ou melhor, ou se ela está menor ou pior. Quando essa variabilidade está maior, melhor, isso significa que o organismo está com uma capacidade boa de detectar seu ambiente e de atuar para fazer um ajuste fino. Então, de maneira geral, uma HRV melhor significa que a pessoa está num estado geral melhor de saúde. Como nós falamos, em muitas doenças crônicas, a HRV está diminuída, prejudicada. E os estudos mostram que quanto mais reduzida está essa variabilidade, mais grave é a situação da pessoa. Nós temos muitos aparelhos diferentes que conseguem medir essa variabilidade. Nós temos cintas, nós temos relógios, pulseiras, anéis, até alguns aplicativos de celular tentam fazer isso. E para o corpo conseguir ter essa variabilidade melhor, essa capacidade mais aumentada, isso depende muito da ação do sistema nervoso parasimpático. Então, quando a HRV está boa, significa que, de maneira geral, a atuação entre o braço simpático e parasimpático está harmônica. Agora, quando a HRV está prejudicada, significa que existe um prejuízo na atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, como nós falamos, se nas doenças essa variabilidade está prejudicada e essa variabilidade estar prejudicada significa que a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático também não está legal, e sabendo também que o sistema nervoso autônomo parasimpático tem uma ação muito presente em momentos associados à manutenção e cura do organismo, talvez seja interessante nós buscarmos métodos para estimular a atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático. E, de fato, nós temos vários estudos que mostram que essa tática funciona. Nós temos vários métodos diferentes para fazer esse estímulo ao sistema parasimpático. Algumas são utilizando aparelhos que fazem esse estímulo e outras são técnicas que a própria pessoa pode fazer. No vídeo de hoje, nós vamos focar em uma dessas técnicas, porque essas técnicas são simples de serem aprendidas e executadas, elas praticamente não têm custo, nós já temos muitos estudos demonstrando que elas são eficazes, e isso facilita a adoção dela para mais pessoas. Se por acaso vocês ficarem interessados também nos aparelhos, avisem que aí eu posso gravar alguns vídeos sobre o que eu conheço a respeito deles e trazer aqui para a gente discutir e ver o que está aí disponível para uso. Mas hoje nós vamos focar nas técnicas, porque elas são fáceis, elas não têm custo e elas funcionam. As técnicas mais estudadas são as técnicas que tornam a respiração mais lenta, rítmica e profunda. Uma das técnicas de respiração mais famosas é a respiração diafragmática, que utiliza mais a musculatura do abdômen e menos movimento torácico para a respiração. Mas existem outras técnicas, como por exemplo os pranayamas da yoga, entre outras técnicas diferentes também. Não é necessário utilizar os aparelhos que medem a variabilidade da frequência cardíaca para utilizar essas técnicas e ter os benefícios. Eles podem ser um adicional. Eles são utilizados para os estudos com essas técnicas, e se a pessoa tem um aparelho, pode ser muito interessante ela usar esse aparelho para acompanhar como ela está. Mas isso é um extra, é um adicional. A maior parte dos estudos, inclusive, mostram que a pessoa não precisa ter esse aparelho para usar a técnica e ter os benefícios.
Como nós comentamos, existem várias técnicas, e cada técnica tem as suas particularidades de execução e algumas diferenças nos seus resultados. O que os estudos mostram como uma regra geral é que parece que o mais importante é que a respiração seja lenta e rítmica. A mecânica exata do movimento respiratório pode mudar dependendo do que é mais confortável para cada pessoa e da técnica que ela está utilizando, mas tornar a respiração mais lenta e rítmica parece ser o principal componente, o mais importante para esse estímulo do sistema parasimpático. Lembrando, já falamos isso outras vezes aqui no canal, o ideal é que cada pessoa tenha o seu acompanhamento profissional específico. Há uma parte dos estudos mostra que para as pessoas saudáveis e para as pessoas com muitas doenças também, a pessoa fazendo essa técnica de forma confortável, se sentindo bem, é seguro e eficaz. Mas tenha bom senso e tenha o acompanhamento da sua situação específica, caso você tenha alguma necessidade mais particular. Agora que já revisamos uma das técnicas, eu vou citar algumas situações, algumas doenças ou problemas para as quais nós já temos algumas evidências científicas de benefício com as técnicas de respiração. Nós temos estudos que avaliaram essas técnicas de respiração para controle e melhora do estresse, de sintomas depressivos, de ansiedade, para dor nas costas, para melhora de sintomas respiratórios durante o Covid agudo e no pós-Covid, para pessoas com cinetose, pessoas que têm enjoo associado a situações de movimento, como barcos, meios de transporte, para pessoas com doença do refluxo gastroesofágico, incontinência urinária, diabetes, melhora do metabolismo após uma refeição pesada rica em carboidrato, hipertensão arterial, entre outras. Agora que vocês já entenderam um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo, sobre variabilidade de frequência cardíaca, sobre técnicas de respiração e por que falamos tantos delas, eu me despeço de vocês por hoje. Até a próxima!